Escolhido A, este momento não é acidental. Não é apenas mais um vídeo na sua tela. É um ponto marcado no tempo, um encontro divino, um chamado do céu diretamente ao seu espírito. Enquanto você encontra esta mensagem, algo já se moveu no reino espiritual. Portas invisíveis começaram a se abrir. Correntes silenciosas começaram a se romper. Ungido, você não chegou aqui por curiosidade. Chegou por designação. Há um alinhamento celestial acontecendo agora. Uma estação antiga se fecha e uma nova temporada, autorizada por Deus, começa a se manifestar sobre a sua vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, declara que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E hoje este é o seu tempo. Você está à beira de um momento kairos. Um tempo fora do tempo comum. Um momento em que o céu intervém na terra. O que estava atrasado começa a acelerar. O que estava bloqueado começa a ceder. O que parecia impossível começa a se mover. Escolhido, talvez você sinta isso no seu espírito. Uma inquietação santa. Uma expectativa que não sabe explicar. Isso não é ansiedade. Isso é sinal de transição. É Deus confirmando que a sua estação chegou, como está escrito em Isaías capítulo 60, versículo 22. A seu tempo farei isso acontecer rapidamente. Prepare o seu coração, porque hoje você vai reconhecer os 3 sinais que comprovam que a sua estação divina já começou. Escolhido, aproxima-te deste momento com reverência, porque o que vais ouvir não é apenas uma mensagem, é um chamado. Há algo a acontecer agora no invisível. Não é imaginação, não é emoção passageira. É o céu a mover peças com precisão sobrenatural para alinhar a tua próxima estação. E o primeiro sinal, o mais ignorado por muitos, é essa inquietação que não te deixa em paz. Esse fogo silencioso que começou a queimar no teu interior. Ungido, se tens sentido que nada ao teu redor parece encaixar como antes, se lugares que antes chamavas casa agora parecem apertados, se conversas que antes te preenchiam agora soam vazias, não estás a perder o rumo, estás a ser reposicionado. Isto não é ansiedade, isto não é cansaço, isto é deslocamento espiritual. É Deus a retirar-te do conforto antigo para te conduzir a um território que exige uma nova versão de ti. Eu já estive aí, já senti essa sensação de estar fora do lugar mesmo estando no lugar certo. E confesso, no início, tentei resistir. Tentei distrair-me, ocupar a mente, calar esse incômodo. Mas quanto mais tentava abafá-lo, mais forte ele voltava. Foi aí que entendi. Não era algo para calar, era algo para ouvir. Escolhido, a inquietação santa não vem para te confundir, vem para te despertar. É como um alarme interno, suave, mas insistente, que anuncia: chegou a hora da transição. Não é castigo, não é crise, é convocação. Deus está a afrouxar as tuas mãos do que ficou pequeno, para que possas segurar o que está a chegar. Talvez sintas que estás a perder algo. Uma rotina, uma fase, uma versão tua que parecia segura. Mas deixa-me dizer-te algo com clareza. Você não está a perder, está a soltar. E existe uma grande diferença entre perder e soltar. Perder é ser forçado. Soltar é ser chamado. Há pessoas que confundem inquietação com fracasso. Pensam, algo está errado comigo. Mas não, ungido. Errado seria se Deus te mantivesse confortável quando já decidira levar-te mais longe. O comodismo é prisão disfarçada de paz. E Deus ama-te demais para te deixar preso a algo que já não sustenta a tua próxima estação. É por isso que essa fase parece desconfortável. Porque estás a crescer, e crescimento sempre dói. Uma semente não rompe a terra sem pressão. Mas ela não rompe porque está a morrer, rompe porque está a nascer. E o que nasceu em ti já não cabe mais debaixo da terra. Escolhido, esta inquietação é um convite à consagração. Não fujas dela. Não tenta anestesiá-la com distrações. Encara-a em oração. Fecha os olhos e pergunta: Deus, o que estás a mover em mim? O que estás a preparar? E ele vai responder. Talvez não em voz audível, mas em sinais, em direções, em paz, no meio do caos.
e deixa-me partilhar algo pessoal contigo. Houve um tempo em que tudo parecia estagnado na minha vida. As portas fechadas, os projetos parados, as respostas ausentes. Mas dentro de mim havia uma inquietação constante, como um chamado sem palavras. Até que percebi, não era Deus a demorar, era Deus a deslocar. Ele não estava a atrasar, Ele estava a alinhar. E contigo é o mesmo. Se estás a sentir essa pressão no espírito, é porque algo maior está a aproximar-se. Não resistas. Não te agarres ao velho por medo do novo. O velho conforta, mas o novo liberta. Esta é a primeira chave da tua próxima estação. Aceitar a inquietação como confirmação. Não como ameaça, mas como evidência de que o céu já aprovou a tua mudança. E agora, antes de avançarmos para o segundo sinal, eu quero que faças algo simples, mas poderoso. Fecha os olhos por um instante e declara em voz baixa, ou no teu coração, eu recebo a inquietação santa como sinal da minha transição. Eu não vou resistir ao que Deus está a mover em mim. Eu confio na sua direção. Sente o ambiente mudar. Porque quando declaras com fé, o mundo espiritual responde. E esta inquietação que hoje te desconcerta, amanhã será o testemunho do teu avanço. E prepara-te, escolhido, porque o próximo sinal vai confirmar algo que talvez já tenhas visto acontecer, mas ainda não tinhas compreendido completamente. Escolhido, se o primeiro sinal foi a inquietação santa dentro de ti, o segundo é o favor que começa a mover-se ao teu redor sem que o forces. E presta atenção, porque este sinal é subtil, mas carregado de confirmação divina. Quando a tua estação muda, o favor deixa de ser algo que persegues e passa a ser algo que te persegue. Portas começam a abrir-se onde antes só havia paredes. Pessoas que não falavam contigo começam a lembrar-se do teu nome. Oportunidades surgem em conversas simples, em momentos comuns, em dias que pareciam normais. E muitos chamam isso de sorte, mas eu chamo de assinatura do céu. Ungido, eu já vivi isso. Houve fases em que tudo exigia esforço extremo. Cada passo era pesado, cada avanço parecia uma luta contra uma tempestade invisível. Mas houve um dia em que, sem eu mudar nada externamente, tudo começou a fluir. Um convite inesperado. Uma mensagem que parecia aleatória, mas que abriu um portal. Uma pessoa que me recomendou sem que eu pedisse. E ali percebi. Quando Deus muda a estação, Ele também muda a atmosfera à tua volta. O favor é um sinal de posicionamento. Deus não te dá favor apenas para te honrar, mas para te colocar em lugares onde a tua presença será necessária. Porque existe algo em ti que alguém, em algum lugar, vai precisar. Existe uma resposta em tuas mãos. Existe uma solução na tua trajetória. Existe uma palavra na tua experiência. E o favor é a ponte entre quem tu és e quem Deus precisa que tu alcances. Agora talvez estejas a dizer, mas eu só vi coisas pequenas. Um gesto aqui, uma porta ali, e eu te respondo. Deus começa com sinais pequenos para que aprendas a reconhecer o sobrenatural em coisas simples. Não desprezes os pequenos acenos do céu, pois o favor não se manifesta sempre em grandes espetáculos. Às vezes ele começa num detalhe, numa conversa no elevador, numa ligação fora de hora, num encontro improvável. Escolhido, se tens notado que pessoas que não te ajudavam agora te estendem a mão, se percebeste que o ambiente ao teu redor começou a suavizar, se oportunidades começaram a surgir sem luta extrema, isso não é coincidência. Isso é mudança de estação. Deus está a preparar-te para algo maior, e antes de te colocar lá, Ele começa a alinhar pessoas, momentos e cenários. Mas ouve com atenção. O favor também testa o teu caráter. Porque a mesma mão que te promove pode revelar o que ainda precisa ser curado em ti. Quando o favor chega, a soberba tenta entrar pela porta dos fundos. O ego começa a sussurrar que foste tu, que foi tua força, que foi tua estratégia. E aí muitos perdem o que acabaram de receber. Por isso, ungido, quando o favor aumentar, aprofunda a humildade. Quando os convites surgirem, intensifica a oração. Quando fores notado, torna-te mais silencioso por dentro.
Porque o favor sem caráter transforma-se em queda precoce. E Deus não te elevou para te ver cair. Deus está a posicionar-te para te usar com propósito. Eu lembro-me de uma fase em que portas começaram a abrir num ritmo que eu nunca tinha experimentado. E confesso, no início eu não entendi. Fiquei desconfiado. Perguntava-me, por que agora? E então percebi, não era o meu agora humano, era o agora divino. Era o Kairos, era o tempo que já tinha sido marcado antes mesmo de eu nascer. E talvez o mesmo esteja a acontecer contigo. Talvez estejas exatamente nesse ponto em que tudo começa a fluir de um jeito diferente, onde aquilo que antes parecia impossível começa a parecer natural, onde o que era pesado começa a tornar-se leve. E isso não significa que não haverá desafios. Significa que agora haverá graça para enfrentá-los. Porque favor não é ausência de batalha. Favor é presença de Deus na batalha. Escolhido, o favor não é para te acomodar, é para te acelerar em missão. Se portas se estão a abrir, pergunta, para quê, Senhor? Se pessoas estão a aproximar-se, pergunta, onde devo servir? Porque o favor é uma ferramenta, não um trono. É uma chave, não um fim. E quem entende isso não se perde quando é honrado. Pelo contrário, mantém-se alinhado, humilde, focado, consagrado. E deixa-me dizer-te algo poderoso. Muitas das coisas que estão a acontecer agora na tua vida são resultado de sementes que plantaste em tempos em que ninguém via. Oração quando ninguém aplaudia. Obediência quando ninguém recompensava. Fidelidade quando ninguém reconhecia. E o céu registrou tudo. O favor que te acompanha hoje é colheita do que semeaste ontem. Por isso, não te espante se pessoas começarem a reconhecer algo em ti que tu mesmo quase esqueceste. Não te surpreendas se te honrarem por fases em que quase desististe. É o céu a responder. Mas lembra-te, o favor é também responsabilidade. Aquilo que Deus te entrega agora, Ele te pedirá prestação amanhã. E Ele não procura pessoas só ungidas, mas também maduras. Então caminha nesse favor com reverência. Não como quem se vangloria, mas como quem serve. Não como quem se exalta, mas como quem representa. Porque tu não estás a ser apenas promovido por ti, estás a ser posicionado pelo reino. E quando compreendes isso, algo se sela no teu espírito. Agora, prepara-te, porque existe um terceiro sinal. E ele é diferente dos outros dois. Ele não vem com leveza, ele vem com intensidade. Ele não traz conforto, ele traz pressão. Mas é exatamente nele que muitos desistem, sem perceber que estão a centímetros da sua virada. Escolhido, o terceiro sinal da tua estação divina não é confortável, mas é inconfundível. Quando a pressão aumenta, quando os ataques se intensificam, quando tudo parece tentar travar-te ao mesmo tempo, é porque estás perto demais da virada para o inimigo ignorar. E eu sei que esta parte dói. Eu sei que esta fase cansa, porque não é a inquietação suave do primeiro sinal, nem o favor surpreendente do segundo. Aqui é o fogo, aqui é o peso, aqui é o confronto. Mas presta atenção, a pressão não vem para te destruir, vem para te moldar no nível daquilo que vais receber. Muitos pensam que quando a estação muda, tudo se torna fácil. Mas no reino, antes do novo nascer, há sempre uma contrapressão. Antes da libertação, há sempre uma intensificação. Antes da elevação, há sempre uma tentativa de te manter pequeno. E se estás a sentir ataques mais fortes, confusão inesperada, resistência onde antes havia apoio, então ouve-me. Isso é sinal de que algo grande já começou a mover-se a teu favor. Eu já passei por isso. Houve um tempo em que quanto mais eu orava, mais as coisas pareciam apertar. Quanto mais eu obedecia, mais a tempestade parecia levantar-se. Pessoas que eram pacíficas tornaram-se críticas. Portas que pareciam abertas começaram a ranger. Dentro de mim havia um cansaço difícil de explicar. E em certos dias eu pensava, será que estou a andar para trás? Mas não estava. Eu estava a ser treinado sob pressão para suportar o que estava a chegar. Porque aquilo que vem depois da pressão exige coluna firme, exige raiz profunda, exige espírito treinado.
E se és honesto contigo, vais reconhecer. Nos últimos tempos, algo tem tentado desestabilizar o teu emocional, o teu foco, a tua fé. Pequenas crises, grandes dúvidas, decisões que antes eram claras agora parecem turvas. Mas não te deixes enganar. Isso não é sinal de regressão. É sinal de resistência contra a tua aceleração. Porque o inimigo só luta contra aquilo que tem potencial de impacto. Ele não perde tempo com quem não representa ameaça. Ele investe energia contra quem vai mudar ambientes, contra quem vai abrir portas, contra quem vai romper ciclos. E tu és uma dessas pessoas. Por isso a pressão aumentou. Não porque estás fraco, mas porque estás perigoso. E eu sei que às vezes o cansaço vem, a vontade de desistir sussurra, a solidão aperta. Mas há algo que preciso que compreendas. A pressão não é eterna. Ela é temporária e proporcional ao tamanho do que vais carregar. Quanto maior o propósito, maior o treino. Quanto maior a influência, mais intenso o processo. E o céu não desperdiça processos. Cada noite em que pensaste em parar, cada lágrima que caiu em silêncio, cada oração feita sem resposta visível. Tudo isso está a trabalhar a teu favor. Porque diferente do mundo, no reino nada é desperdiçado. Tudo é lapidação, tudo é refinamento, tudo é preparação. E aqui está o segredo que muda tudo. A pressão não só testa a tua força, ela revela o teu centro. Quando tudo aperta, descobres em quem realmente confias. Descobres se a tua fé está em Deus ou nos resultados. Descobres se o teu descanso está na paz ou nas circunstâncias. E esse alinhamento, mesmo doloroso, é necessário. Porque Deus não te leva para a próxima estação se ele ainda for apenas um plano B. Ele quer ser a tua rocha, o teu centro, o teu único apoio. E talvez por isso ele permitiu que tantas coisas se abalassem, não para te confundir, mas para remover dependências que não te sustentariam no novo nível. Agora, deixa-me falar diretamente ao teu espírito. Não interpreta a intensificação como abandono. Não confundas o ruído da batalha com o silêncio de Deus. Porque muitas vezes, quando o céu parece calado, é quando ele mais está a trabalhar. O general não fala no meio do bombardeio. Os soldados obedecem ao último comando. E o último comando que o céu te deu foi: não parar, não recuar, não negociar com o medo. E eu sei que há dias em que te perguntas: até quando? Mas a verdade é que estás mais perto do que imaginas. Porque a pressão sempre aumenta antes do rompimento. Assim é com a semente, assim é com o parto, assim é com o ouro no fogo. O momento mais intenso precede o surgimento de algo novo. E ouve bem, se a pressão fosse para te matar, tu já terias caído. Mas estás aqui, ainda de pé, ainda a ouvir, ainda a resistir. Isso já é prova que algo em ti é maior do que o que tenta te parar. E há mais, a pressão também separa. Separa quem caminha contigo só enquanto é fácil de quem permanece quando é difícil. Separa quem só aplaude de quem ora por ti. Separa os curiosos dos chamados. E isso, embora doa, é libertação. Porque não podes entrar na próxima estação carregando peso que não pertence ao teu futuro. Deus está a filtrar, está a limpar, está a alinhar. E eu sei que a solidão às vezes pesa. Mas ela é o corredor entre duas multidões. Aqui te conhecia no passado e aqui te encontrará na próxima fase. Então não temas a intensidade. Abraça-a com entendimento. Não como vítima, mas como candidato à promoção. Não como alguém sob ataque, mas como alguém em processo de elevação. Porque a pressão que sentes agora é a compressão da glória que está para se manifestar. E quando ela se manifestar, vais entender por que não podia ser antes. Por que tiveste de suportar? Por que tiveste de ficar? Por que tiveste de confiar mesmo sem ver? E quando esse momento chegar, não será apenas uma vitória externa. Será um alinhamento interno, uma certeza silenciosa, uma força tranquila. E tu saberás, esta estação não me encontrou desprevenido. Ela encontrou-me moldado, encontrou-me fiel, encontrou-me inteiro. E agora, prepara o teu espírito,
Porque depois da pressão vem a revelação do que foi gerado no oculto. Escolhido, depois da pressão vem algo que poucos percebem, mas que define tudo, a clareza interna. Porque uma estação divina não muda apenas ao teu redor, ela muda primeiro dentro de ti. E este é o sinal oculto que confirma os 3 anteriores. Não é uma emoção, não é uma excitação passageira. É uma certeza tranquila que começa a nascer no meio do caos. Mesmo com a pressão, mesmo com a resistência, mesmo com o barulho, algo dentro de ti começa a se alinhar. Antes, tudo parecia confuso, mas agora, ainda que as circunstâncias não tenham se resolvido, o teu espírito começa a se organizar. E essa é uma evidência inequívoca de transição espiritual. Porque quando Deus muda estações, ele não começa pelas paredes externas. Ele começa pelas fundações internas. Muitos pensam que a transformação é visível primeiro, mas na verdade ela é invisível por um tempo. Ela começa na mente, na consciência, na forma como vês as coisas, como respondes às situações, como interpretas o que estás a viver. E se observares com sinceridade, vais perceber, reages diferente agora. Coisas que antes te tiravam do eixo já não têm o mesmo poder. Palavras que antes te feriam agora passam e não criam raízes. Situações que antes te desesperavam agora encontram em ti um silêncio firme. Isso não é indiferença. Isso é maturidade espiritual. Isso é preparação para sustentar o que está por vir. Porque uma nova estação exige uma nova postura. E Deus não muda a estação de alguém que ainda pensa como na estação anterior. Ele primeiro ajusta a mente, depois ele ajusta o cenário. Eu vivi isso de forma real. Chefias que me pressionavam, portas que demoravam, promessas que pareciam suspensas no ar. Mas de repente, antes de qualquer mudança externa, algo dentro de mim assentou. Eu deixei de implorar e comecei a confiar. Deixei de correr e comecei a esperar com segurança. Deixei de reagir e comecei a observar. E foi nesse momento que eu entendi. A virada já tinha começado dentro de mim. E é isso que está a acontecer contigo agora. Mesmo que não percebas de forma consciente, o céu está a recalibrar a tua visão, a tua percepção, a tua linguagem interna. Porque tu não vais entrar na próxima estação com a mentalidade da anterior. Isso seria uma incoerência espiritual. Por isso, se tens notado que já não respondes como antes, que já não discutes como antes, que já não te perturbas como antes, celebra isso. Não é esfriamento, é fortalecimento. É o espírito a assumir o comando onde antes a emoção dominava. E deixa-me falar algo importante aqui. Muitos esperam sentir alegria antes de a estação mudar. Mas na verdade o que vem primeiro é paz. Não é euforia, é firmeza, não é barulho, é centralidade. Essa paz que começa a surgir em ti, mesmo no meio do caos, é um selo do céu dizendo, estás preparado. Porque quem precisa de validação externa ainda não sustenta a promoção interna. E Deus não promove quem ainda depende da aprovação de todos. Ele promove quem se alinha por dentro. Por isso, se já não sentes tanta necessidade de explicar tudo, de provar tudo, de te justificar o tempo todo, isso não é isolamento. Isso é transição. Estás a sair do lugar onde a opinião dos outros era a tua medida e a entrar no lugar onde a voz de Deus se torna o teu eixo. E quando esse alinhamento interior acontece, algo muito sutil começa a mudar. A forma como oportunidade te vê. As portas começam a reconhecer a tua nova postura. As pessoas começam a perceber em ti uma presença diferente. Menos ansiedade, mais autoridade silenciosa. Porque há pessoas que carregam barulho e há pessoas que carregam atmosfera. E tu estás a transitar para o segundo. Estás a deixar de ser apenas alguém que reage ao ambiente para seres alguém que altera o ambiente. E isso é sinal de maturidade espiritual. E é por isso que nem todos vão entender. Alguns vão dizer que mudaste, outros vão sentir distância, outros vão interpretar como frieza. Mas na verdade é expansão, e expansão nem todos acompanham, porque nem todos suportam a frequência de quem cresce. E está tudo bem. Nem tudo que se afasta é perda.
Algumas saídas são proteção disfarçada, porque a próxima estação exige pessoas alinhadas, não apenas presentes. E o céu não carrega peso morto para lugares de movimento. Ele reduz cargas, ele elimina distrações, ele afina o foco. E eu sei que às vezes isso dói, mas não é rejeição, é prevenção. Porque Deus está a preparar o teu ambiente tanto quanto prepara o teu interior. E enquanto isso acontece dentro de ti, algo começa a ativar fora de ti também. Oportunidades surgem, mas agora tu já não as agarrarás por medo de perder. Tu vais discerni-las, vais escolhê-las com sabedoria, vais sentir quando é de Deus e quando não é. Porque uma das maiores marcas de quem entrou na estação certa é discernimento. Não é velocidade, é clareza. Não é pressa, é precisão. E isso é o que Deus está a construir em ti agora. A capacidade de não te deixares levar por qualquer emoção, por qualquer proposta, por qualquer voz. Tu vais ouvir, mas não vais obedecer a tudo. Tu vais ver, mas não vais correr atrás de tudo. Porque quem entra na estação certa não vive de ansiedade, vive de alinhamento. E essa clareza interior é o que te mantém firme quando tudo ao redor ainda está em processo. Porque mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, tu já mudaste. E isso é mais poderoso do que qualquer alteração externa. Porque uma pessoa transformada muda o ambiente onde entra. Mas um ambiente transformado não sustenta uma pessoa que ainda não foi trabalhada. Por isso Deus começou em ti. E isso é graça. Isso é proteção. Isso é preparação. E há algo que termina aqui nesta parte. Quando a clareza interna se estabelece, a próxima fase não depende mais de empurrão. Depende de posicionamento. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Como manter o teu posicionamento na estação que já começou sem voltar atrás, sem ser sugado pelos ciclos antigos, sem perder o que o céu já autorizou. Escolhido, agora que a clareza interior começou a firmar-se, entra em cena um ponto que separa quem apenas entra numa nova estação de quem permanece nela. O posicionamento. Porque muitos recebem acesso, poucos sustentam presença. Muitos atravessam portas, mas poucos constroem permanência. E é aqui que a maturidade da tua alma será testada. Porque uma estação divina não é apenas um momento bonito, é uma nova responsabilidade espiritual. E se antes Deus tratava do teu interior, agora Ele começa a tratar da tua postura no exterior. O posicionamento é a forma como te mantens alinhado mesmo quando a emoção inicial da virada já passou. Porque escuta bem, a estação muda, mas o processo não para. Há pessoas que pensam que quando entram numa nova fase tudo vira descanso, mas na verdade vira administração. Porque tudo que Deus entrega, Ele espera que seja bem gerido. E agora tu estás a entrar na fase em que o céu não apenas confirma, mas observa. Observa como falas, observa o que escolhes, observa como reages. Observa se vais reproduzir padrões antigos em ambientes novos. Porque de nada adianta mudar de estação se levares contigo os mesmos hábitos que te travavam na anterior. E por isso, neste momento, o Espírito começa a confrontar suavemente, mas com firmeza. Não para te acusar, mas para te alinhar. Ele vai mostrar pequenas atitudes que antes passavam despercebidas. Pequenas reações que antes eram normais. Pequenos impulsos que não combinam mais com quem estás a tornar-te. E o que era tolerado na antiga estação começa a ser desconfortável agora. Não porque Deus mudou, mas porque tu mudaste. E quem muda, muda o padrão de tolerância. Tu já não consegues conviver bem com aquilo que antes aceitavas por hábito. E isso é um sinal de que a tua identidade está a subir de nível. Agora, deixa-me falar-te de algo muito delicado. O maior risco depois da promoção espiritual não é o ataque externo, é a nostalgia do velho lugar. Porque o antigo, por mais doloroso que tenha sido, era familiar. E o novo, por mais promissor que seja, é desconhecido. E muitos, no meio da transição, começam a romantizar o que Deus já encerrou. Começam a lembrar apenas das poucas coisas boas. Começam a minimizar o que os feriu. E isso é perigoso, porque o teu passado não morreu por acaso. Foi encerrado por propósito. E voltar mentalmente para ele
é abrir brechas emocionais que fragilizam o teu posicionamento atual. Por isso, escolhido, uma das chaves desta nova estação é não negociar com o que Deus já fechou. Não chamadas mais para o que foi terminado. Não visitas mais o que já foi sepultado. Não alimentes conversas que puxam a tua alma para trás. Porque a nova estação não tolera espírito dividido. Ou tu avanças inteiro, ou o passado te puxa aos pedaços. E eu sei que às vezes a alma sente saudade. Não do lugar, mas do que pensavas que aquele lugar seria. Mas isso não é saudade, é expectativa não realizada. E Deus está agora a curar isso para que tu não entres no futuro carregando luto do que nunca chegou a ser. Porque quem entra numa nova estação com luto mal resolvido, vive metade do que poderia viver. E tu não foste chamado para viver pela metade. Agora entra outro ponto fundamental do posicionamento: as tuas escolhas. Porque agora o teu sim pesa mais, e o teu não protege mais. O que antes era tolerável, agora é filtro. O que antes era aceitável, agora é critério. E isso assusta algumas pessoas à tua volta, porque nem todos estão prontos para te ver mais firme, mais seletivo, mais consciente. Mas isso não é arrogância, isso é responsabilidade. Porque quem entra em nova estação sem filtro, entra em novas complicações. E Deus quer que entres em nova dimensão com sabedoria, não apenas com entusiasmo. Então, se sentes que agora precisas dizer não a algumas coisas, não te culpes. Estás apenas a proteger o que Ele te confiou. Se sentes que precisas afastar-te de alguns ambientes, não te justifiques em excesso. Há lugares que não são maus, só já não são teus. Há pessoas que não são más, só já não caminham na tua frequência. E isso faz parte da transição. E se tentares levar tudo contigo, vais sobrecarregar o novo com pesos antigos. E o que era para ser leve torna-se pesado. Agora, presta atenção. Posicionamento também é sobre ritmo. Nem tudo o que tens agora precisa ser feito já. Nem toda porta aberta precisa ser atravessada no mesmo dia. Nem toda oportunidade precisa ser agarrada na hora. Porque quem vive na ansiedade da perda, entra na pressa do erro. Mas quem confia no tempo de Deus sabe que o que é dele não foge, não se perde, não se confunde. E nesta estação, mais importante do que correr é discernir. Mais importante do que fazer tudo é fazer o essencial. Mais importante do que ser visto é ser correto. Porque o que sustenta uma estação não é espetáculo, é fundamento. E fundamento não se constrói em correria. Se constrói em obediência diária, em escolhas conscientes, em pequenas fidelidades que ninguém aplaude, mas que o céu registra. E deixa-me dizer-te algo que poucos entendem. O maior sinal de que estás bem posicionado não é o que acontece fora, é a paz de não precisares provar nada. Quando tu já não sentes necessidade de mostrar, de convencer, de competir, isso é maturidade. Porque quem sabe quem é, não grita. Quem entende o que carrega, não força. Quem está posicionado, não se explica o tempo todo. Apenas vive. E isso começa a gerar uma autoridade silenciosa. Pessoas começam a respeitar-te sem entender por quê. Ambientes começam a mudar quando entras, mesmo sem falares muito. E isso não vem de esforço, vem de alinhamento. E é isso que Deus está a construir em ti agora. Uma presença que não depende de palco, uma força que não depende de aplauso, um valor que não depende de validação. E quando tu alcanças esse lugar, a estação deixa de ser algo que tu tentas segurar e passa a ser algo que te sustém, porque tu já não dependes dela. E é aí que sabes, agora sim estás realmente dentro dela. Mas prepara-te, porque há ainda uma última camada. E ela toca não apenas em ti, mas no que Deus vai fazer através de ti. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Escolhido, agora que entraste na fase do posicionamento, o que Deus começa a ativar em ti não é apenas para o teu crescimento pessoal, mas para o fluxo que Ele quer estabelecer através de ti. Porque existe um momento em que a estação deixa de ser sobre sobrevivência e passa a ser sobre propósito. E é aqui que muitos se assustam. Porque crescer é confortável, mas tornar-se canal exige entrega.
Ser elevado é emocionante, mas ser instrumento exige maturidade. E Deus não te elevou apenas para te proteger, mas para te usar. Não te trouxe para esta estação apenas para te recompensar, mas para te responsabilizar. Porque o que dele chegará até ti, ele espera que passe por ti. E esta é uma das verdades mais profundas desta transição. Tu não foste levantado só para viver melhor. Foste levantado para posicionar outros. Não para te tornares superior, mas para te tornares acessível. Não para te isolar, mas para te tornares ponto de referência. E isso muda totalmente o peso do que estás a viver agora. Porque já não se trata só da tua vitória, trata-se do impacto que a tua vitória vai gerar. E isto exige uma mudança interna muito sutil, mas muito poderosa. Deixar de pensar apenas naquilo que vais receber e começar a perceber o que vais carregar. Porque há coisas que Deus não entrega por mérito, mas por missão. Há portas que não se abrem por recompensa, mas por responsabilidade. E Ele só coloca nas mãos de quem pode gerir sem se perder. É por isso que esta estação exige que tu desenvolvas algo que não é visível aos olhos, mas sustenta tudo. Consciência espiritual de influência. Influência não é sobre números, não é sobre seguidores, não é sobre palco, é sobre presença, é sobre quando entras num ambiente e o ambiente muda, é sobre quando falas e alguém se levanta, é sobre quando oras e o peso espiritual se altera. E isso não é ego, é administração. Porque Deus vai começar a confiar em ti espaços onde a tua presença vai ser chave. Pessoas que precisam da tua estabilidade, ambientes que precisam do teu discernimento, situações que exigem o teu equilíbrio espiritual. E isso começa já nesta estação. Por isso o Espírito tem estado a tratar do teu interior. Porque quem carrega a gente não pode viver desorganizado por dentro. Quem sustém outros não pode viver em colapso. Quem é ponto de apoio não pode ser instável. Por isso ele te fechou em silêncio, te afastou de distrações, te esvaziou de vaidades, não para te diminuir, mas para te preparar para suportar peso espiritual. E agora deixa-me tocar num ponto sensível. Quando Deus começa a usar-te mais, Ele começa também a provar-te mais em segredo. Público vê o resultado, mas o céu testa a raiz. E nesta fase, algumas coisas que pareciam menores começam a ser confrontadas. Pequenas motivações, pequenos desejos ocultos, pequenas intenções que até aqui estavam escondidas no meio do processo. E não é para te condenar, é para te alinhar. Porque influência sem pureza vira manipulação. Autoridade sem humildade vira controle. Unção sem caráter vira ruína. E Deus não te trouxe até aqui para te perder agora. Ele vai insistir contigo. Vai tocar em áreas que talvez tu preferias não mexer. Vai mostrar pensamentos que precisas reajustar. Vai revelar padrões emocionais que precisam ser curados. Porque tu não vais liderar a nova estação com as feridas antigas. Tu não vais entrar na expansão carregando distorções internas. Ele quer que a tua base seja limpa. Porque o que vai crescer na tua vida precisa de sustentação limpa. Agora, entende isto. Esta estação também vai testar a tua disponibilidade. Porque muitos pedem a nova estação, mas poucos querem o custo dela. E o custo é presença. Presença em Deus. Presença nos momentos certos. Presença onde Ele te quer, não onde é confortável. Porque Deus não te chamou só para estares disponível quando for fácil. Ele vai chamar-te em horários inesperados. Vai direcionar-te em momentos inconvenientes. Vai pedir-te presença quando estás cansado. E é nessa disponibilidade que o céu te mede. Porque não é a tua força que Ele quer, é a tua obediência. Não é a tua energia, é o teu sim. E cada vez que tu dizes sim, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, Ele expande mais a tua capacidade. Ele alarga mais o teu coração. Ele aprofunda mais a tua unção. E isso vai crescendo em camadas. Mas deixa-me preparar-te para algo importante. Nesta fase, nem todos vão entender a tua postura. Nem todos vão celebrar a tua maturidade. Alguns vão estranhar. Outros vão interpretar errado. Vão achar que tu mudaste.
Mas na verdade, tu apenas alinhastes. E quem não entende alinhamento, chama de frieza. Quem não suporta ver crescimento, chama de arrogância. Mas tu não entras em discussão. Tu não precisas explicar tudo. Quem foi designado para caminhar contigo vai reconhecer a luz, e quem não foi vai afastar-se naturalmente. E isso é saudável, porque nesta estação Deus começa a filtrar enquanto Ele amplia. Filtra ambientes, filtra relações, filtra acessos, não para te isolar, mas para te proteger daquilo que não sustenta o nível para onde vais. E se doer, lembra-te, existem separações que não são rejeição, são proteção. Agora vamos falar de algo profundo, a pressão da responsabilidade. Porque quando percebes que o que vives já transcende só a tua vida, há um peso. Mas não é um peso de medo, é um peso de consciência. A consciência de que as tuas escolhas afetam mais do que só o teu destino. E isso gera algo muito poderoso, vigilância espiritual. Tu começas a vigiar mais as tuas palavras, a vigiar mais os teus impulsos, a vigiar mais as tuas decisões. Não por paranoia, mas por consciência de influência. E isso é maturidade, porque o imaturo vive reagindo, o maduro vive escolhendo. E nesta estação, tu deixas de viver por reação e passas a viver por discernimento. E esse é um salto raro. Poucos chegam aqui, mas tu estás a chegar. E Deus sabe disso. Por isso há tanta insistência, por isso há tanto refinamento, por isso há tanta intensidade. Porque Ele não está a trabalhar só na tua vida. Ele está a trabalhar naquilo que vai fluir a partir dela. E olha bem, nem tudo vai ser visível já. Porque esta estação ainda tem fases ocultas. Ainda tem processos silenciosos. Ainda tem áreas que o céu está a construir nos bastidores. Mas isso não é atraso. É estruturação. É fundação. É Deus garantindo que quando a expansão se tornar pública, ela não colapse sob o próprio peso. E eu deixo-te uma verdade final desta parte. O verdadeiro sinal de que Deus está a confiar mais em ti não é quanto Ele te exalta. É quanto Ele te expõe ao cuidado de outros sem te perder neles. Quando Ele começa a usar-te como canal sem te deixar secar. Quando Ele te permite servir sem tu te consumires. Quando Ele te coloca como ponto de apoio, mas continua sendo o teu alicerce. E isso significa uma coisa só. Tu estás prestes a entrar na fase onde não será só a tua estação que muda, mas também a estação daqueles que Ele vai tocar através de ti. E é sobre essa transferência que vamos falar na próxima parte. Escolhido, existe um momento em que a estação deixa de ser apenas movimentação e se transforma em transferência. Já não é apenas sobre aquilo que Deus está a fazer em ti, mas sobre aquilo que Ele começa a fluir através de ti para tocar outros territórios. E esta fase não é sobre visibilidade, é sobre impacto invisível. Porque há transferências espirituais que não são vistas, mas que transformam estruturas inteiras. São decisões pequenas que alteram destinos grandes. São palavras lançadas em momentos certos que quebram ciclos antigos. São gestos simples que ativam movimentos profundos. E tu vais começar a ver isso para acontecer de forma natural, mas com peso espiritual. Pessoas vão aproximar-se sem entender bem porquê. Ambientes vão se abrir sem aparente lógica. Portas que antes eram distantes agora vão reagir à tua presença. E não é sobre carisma, é a unção funcional. Porque quando Deus deposita algo em alguém, Ele também move contextos para esse algo circular. E o que Ele está a depositar em ti agora é uma capacidade de deslocamento espiritual, uma capacidade de alterar atmosferas apenas estando presente. Não porque sejas especial por mérito, mas porque foste preparado por processo. E quem é preparado pelo processo não precisa de validação, porque vive por alinhamento. Nesta estação, o céu começa a confiar em ti territórios que antes estavam fechados, conversas mais profundas, ambientes mais sensíveis, pessoas mais feridas. E isso exige uma postura diferente. Já não podes falar de qualquer forma. Já não podes reagir de qualquer maneira. Porque a tua boca começa a ser instrumento fino. E as tuas palavras já não são apenas opiniões, são sementes.
E sementes lançadas fora do tempo podem secar o campo ao invés de fertilizar. Por isso, Deus começa a guiar-te com mais precisão. Por isso, às vezes, te cala. Por isso, às vezes, te segura. Não é controle, é proteção contra desperdício espiritual. Porque o que tu carregas agora precisa de terreno certo. E o céu não quer que tu desperdices unção em solos que não te foram designados. Então começa a haver mais silêncio, mais observação, mais discernimento. E isso não te torna distante, torna-te estratégico. Porque nesta fase Deus não está a formar apenas um crente entusiasmado, está a treinar um posicionador, alguém que sabe quando entrar, quando calar, quando falar, quando sair. E isso não é frieza, é sabedoria. E muitos à tua volta ainda não entendem isso. Vão confundir o teu recolhimento com afastamento. Mas na verdade é só maturação. E deixa-me dizer-te algo importante. Nesta fase, vais começar a perceber que nem todos os conflitos são para serem combatidos. E nem todas as batalhas são tuas. Porque quem carrega a transferência não desperdiça energia. Ele discerne onde investir, onde silenciar e onde avançar. E Deus vai começar a retirar-te de certos confrontos para te preservar para certos encontros. Porque haverá encontros que marcarão destinos, conversas que abrirão gerações, instruções que vão posicionar ciclos inteiros. E quem anda no natural não vê isso. Mas quem está em alinhamento começa a sentir quando algo é marcado pelo céu. E tu vais sentir isso cada vez mais. Vais entrar em lugares e sentir um peso diferente. Vais falar com alguém e perceber que aquela conversa não é comum. Vais perceber quando uma ligação não é casual. E isso vai exigir atenção. Não por medo, mas por reverência. Reverência ao momento. Reverência ao tempo. Reverência ao que Deus está a organizar discretamente. Porque existe uma escritura que diz que existem tempos e estações, mas também existe algo além disso. Encontros designados. E esses encontros são raros, mas transformadores. E tu estás a aproximar-te de um deles. E quando ele chegar, não será dramático. Será simples, mas o efeito será profundo. E o que tu fizeres nesse encontro vai ecoar além do que imaginas. Por isso esta estação está a treinar-te para estar disponível sem estar carente, atento sem estar ansioso, firme sem estar rígido. E isso é raro, porque a maioria confunde preparação com tensão. Mas Deus está a ensinar-te a mover-te em descanso, a falar em tranquilidade, a discernir sem estresse. E isso é maturidade espiritual elevada. E nesta parte há algo que tu precisas ouvir muito claro. Tu não vais salvar todos, não vais carregar todos, não vais resolver todas as dores. E isso é bom, porque quem tenta ser fonte para todos, acaba secando. E Deus não quer que tu seque, Ele quer que tu flua. Por isso Ele vai te assignar só os encontros que fazem parte do teu raio de missão. Nem mais, nem menos. E quando algo for além disso, Ele vai fechar-te o acesso. E no começo tu vais estranhar, vais pensar que perdeste oportunidades. Mas depois vais perceber, não era perda, era proteção. Porque tudo o que é pesado demais para ti agora, pode ser leve demais para ti depois. Mas o tempo certo é Ele quem define. E pronto, há algo que eu quero que entres em consciência agora. Nesta estação vais sentir uma mistura estranha de silêncio e movimento. Dias em que nada parece acontecer, mas algo se está a alinhar. Outros dias em que tudo se move de uma vez. E isso não é confusão. É transição. E transição nunca é linear. Ela vem em ondas, em pausas, em acelerações, em preparação invisível e manifestações visíveis. E é aqui que muitos falham, porque tentam controlar o ritmo. Mas tu não vais controlar, tu vais responder. Porque esta estação não é sobre dominar o processo, é sobre fluir com ele. E quando fluis, o peso fica leve, e quando resistes, ele pesa. Por isso, permite-te acompanhar o que Deus está a fazer, sem tentar adiantar, sem tentar atrasar. Apenas obedecer. E na próxima parte, eu vou mostrar-te o momento em que a transferência deixa de ser preparação e se torna manifestação visível. Onde aquilo que o céu construiu em segredo começa a tocar a realidade diante dos teus olhos. Escolhido,
O que agora vais começar a experimentar é aquilo que muitos apenas veem de longe e poucos realmente vivem. A manifestação visível de uma estação que foi gerada no invisível. Porque nada do que aparece agora é improviso. Tudo foi preparado, alinhado e confirmado no espírito antes de tocar a terra. E quando começa a manifestar, não vem como explosão descontrolada, vem como posicionamento natural. As pessoas vão dizer que foi rápido, mas tu sabes que foi construção. Vão dizer que foi sorte, mas tu sabes que foi obediência. Vão ver o resultado, mas não conheceram o processo. E isto é importante. Não tentes explicar, não tentes convencer, não tentes justificar. Quem foi escolhido não precisa ser compreendido, apenas ser fiel. Porque aquilo que Deus vai começar a fazer contigo não é para ser defendido em palavras, é para ser sustentado em caráter. E nesta fase, mais do que antes, a tua postura vai proteger o teu propósito. Vais entrar em lugares onde nunca estiveste. Vais sentar em mesas que antes pareciam distantes. Vais receber acesso que não parece lógico. E não te exaltes, permanece centrado. Porque isso é a unção a ser confirmada, não o ego a ser alimentado. E aqui é onde muitos caem, confundem reconhecimento com destino. Mas tu não, porque tu foste tratado no processo. Tu foste moldado na espera. Tu foste limpo na transição. E agora o favor manifesta sem te desviar. E deixa-me declarar isto claramente, o que está a começar agora não é um pico, é um início. Não é um evento isolado, é uma nova frequência. Não é algo que passa, é um fluxo que se estabelece. E se tu honrares este tempo com humildade, sensibilidade e obediência, ele não vai terminar, ele vai expandir. Expansão interior, expansão de visão, expansão de influência, expansão de propósito. Porque quando Deus abre uma estação, ele não abre para te exaltar, ele abre para te usar. E a partir deste ponto, a tua vida deixa de ser apenas resposta à tua oração e passa a ser resposta para a oração de outros. E na próxima respiração que deres, lembra-te disto. Esta não é a estação do orgulho, é a estação do serviço com autoridade. Esta não é a fase do brilho pessoal, é a fase da luz coletiva. E se tu permaneceres rendido, aquilo que começou em secreto vai se tornar testemunho. Porque esta é a tua estação, e ela já começou. Escolhido, e enquanto este som se apaga, que a verdade permaneça acesa dentro de ti. A transferência já começou, o céu já aprovou, e o teu tempo Kairos está em movimento. Não foi emoção, foi alinhamento. Não foi apenas uma palavra, foi ativação. Que a paz te acompanhe, que a discernimento te guie e que a coragem te sustente neste novo nível. Permanece fiel, ungido, porque o que Deus iniciou em ti, Ele mesmo irá completar. Se esta palavra selou algo no teu espírito, escreve minha estação chegou nos comentários, partilha com quem precisa e caminha em gratidão. O céu está contigo.